Olá, pessoal! Venho aqui propor para vocês uma sequência de 4 aulas em que vai ser possível vocês fazerem pequenos reparos. Ou seja, você que está estudando eletricidade, serão 4 módulos de aula, que essas aulas visam dar para vocês a capacitação de fazerem pequenos reparos. Trocar chuveiro, trocar tomada, ligar um interruptor three-way, ligar um four-way, né? Então, eu vou dar todo o embasamento teórico e prático para vocês fazerem pequenos reparos, né? Você que está querendo iniciar na área, pequenos reparos com essas 4 aulas, são 4 módulos na sequência, né? No mês de setembro, onde o primeiro módulo é o módulo inicial, vou mostrar algumas ferramentas necessárias, e o segundo módulo em diante a gente vai evoluindo, tá ok? Então fiquem ligados nessa sequência de 4 aulas que serão disponibilizadas para vocês no canal da Universidade da Elétrica. Pessoal, então para você trabalhar em reparos elétricos, é importante que a gente utilize o detetor de tensão indutivo, né? Que é esse detetorzinho. E tem vários modelos, né? Então, você que gostaria de fazer reparos elétricos, pequenos reparos, primeira ferramenta é um detetor de tensão, que agora eu vou testar numa tomada para vocês verem. Ele vai detectar quem é a fase. Observar nesse multímetro, eu configurei esse multímetro, ou seja, coloquei a posição do multímetro para corrente alternada. Por quê? A rede elétrica é corrente alternada. Então, a escala minha do meu multímetro em alternado vai de 2 a 700 volts. Eu posicionei o seletor, o botão de seletor, na posição de 700 volts alternado. Coloquei esse multímetro, as duas ponteiras do multímetro, na tomada. Essa tomada é uma tomada de 110 volts. Posicionei aqui na parte de tensão e ohms, o borne vermelho e o borne preto na parte comum. Como vocês podem observar lá na tomada, eu tenho o vermelho e o preto, que registra uma tensão de 109 volts. Olá, pessoal! Nosso curso para pequenos reparos elétricos, você que está iniciando na área elétrica, nós vamos fazer uma sequência de 4 aulas, que eu já tinha comentado inicialmente no vídeo, sobre pequenos reparos elétricos. Vocês viram no vídeo anterior, né, a parte prática, onde eu fiz a identificação do que é o condutor de fase, né, e medimos a tensão em uma tomada. Agora vamos aos conceitos teóricos. Fizemos uma práticazinha, eu vou inverter a ordem, a prática primeiro, e agora os conceitos teóricos. Primeiramente, para pequenos reparos, é necessário alguns equipamentos importantes. O primeiro equipamento que vocês viram lá, eu fazendo a identificação, é o detector de tensão. Ele possibilita identificar os condutores de fase, que eu vou definir para vocês o que é o condutor de fase. E o testador de tensão, então aqui nós temos o detetor de tensão indutivo, você coloca lá na tomada, vocês viram, ele vai sinalizar o condutor de fase, ou seja, o condutor vivo. O testador de tensão, ele verifica qual é o valor da tensão daquela tomada, ou aquela tensão que chega num chuveiro, por exemplo, onde você quer fazer um pequeno reparo. Então, veja bem, detetor de tensão e testador de tensão. Ele vai identificar o valor da tensão, se é 110, se é 220, se é 127, se é 380. Então, essas duas ferramentas, para quem quer iniciar trabalhando com pequenos reparos, é importante ter essas duas ferramentas, para você trocar uma tomada, trocar um chuveiro, instalar uma lâmpadazinha, né? São pequenas atividades. Primeiramente, vamos de uma forma bem simples definir o que é a tensão. A tensão elétrica, ela é medida em volts. E sempre a tensão não é medida em um condutor só. A tensão elétrica é medida entre 2 condutores para que possamos ter
a diferença de potencial. Quando você vai medir a tensão, o testador tem duas pontas para que você meça a diferença de potencial que vai ser dada em volts. A corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons, que eles entram em movimento em função de uma diferença de potencial que é aplicada entre dois condutores. Aí eu tenho um exemplo, uma pilha ligada a uma tomada. A pilha tem uma diferença de potencial, né, que quando aplicada na lâmpada vai produzir o movimento dos elétrons, que é a corrente elétrica. Nesse caso, esse circuito ele está fechado, é um circuito fechado. Então, tensão vai produzir o movimento dos elétrons, que vai gerar a corrente elétrica. A rede elétrica que atende às nossas residências, a tensão fornecida em nossas residências é alternada. E ela pode ser, dependendo do local, 127 volts, 110, 220 ou 380. Quando nós dizemos que ela é alternada, se vocês olharem, porque ela fica alternando positivo, negativo, né? Aqui tem um eixo, olha aqui o eixo, abaixo do eixo é negativo e acima é positivo. Então, dizemos que o sinal fornecido pela rede elétrica que chega às nossas residências é um sinal alternado. Ele alterna no tempo. Então, eu não posso chamar o condutor de fase de positivo, porque ele pode ser positivo, ora negativo. Então, tira esse mito. Qual é o positivo e qual é o negativo? Não existe. Qual é a fase e qual é o neutro, por exemplo? O que é o condutor de fase? Condutor de fase é aquele no qual existe uma diferença de potencial para o condutor de terra. Ou seja, se você colocar na tomada, no ponto de fase da tomada, para o terra, vai existir uma diferença de potencial. Então, isso significa que esse condutor é o condutor de fase, conhecido como condutor vivo. E o que é o condutor de neutro? É aquele em que você coloca lá na tomada, no neutro da tomada, e até o terra. Ele não possui diferença de potencial. A diferença de potencial é zero, né? Condutor de terra é aquele condutor que não possui diferença de potencial e ele possui uma conexão de terra via um eletrodo de aterramento. Condutor de retorno. O que é o condutor de retorno? É aquele que permite fechar o condutor de fase até o terra. Então, ele faz o fechamento do condutor de fase até a minha carga. Por exemplo, pode fechar o condutor de fase quando eu fecho o meu interruptor simples até a lâmpada. Esse é o condutor de retorno. As alimentações que podemos ter em uma residência, você precisa saber. Monofásica. Você tem um condutor de fase e um condutor de neutro. Bifásica. Você vai ter 2 condutores de fase e um condutor de neutro. Trifásica, você vai ter 3 condutores de fase mais o condutor de neutro. Aqui eu tenho um exemplo que vocês podem olharem. O padrão com 2 condutores. Então, aqui é monofásico. Pode ser 127 ou 220, depende da sua região. Aqui são 3 condutores, 2 condutores de fase e um condutor de neutro. Podendo ser 220, dependendo da sua região, e na minha região aqui em Brasília é 380 o bifásico. E o trifásico a 4 condutores. Pode ser 220 na sua região, na minha região é 380. Então é importante, quando você vai fazer pequenos reparos, identificar se o sistema é monofásico, bifásico ou trifásico. O que é um circuito elétrico? Vamos definir um circuito elétrico. O circuito elétrico é um caminho fechado,
onde a corrente elétrica é transportada até a minha carga, a lâmpada, por exemplo. Vocês podem observar que agora já não coloquei a pilha. Olha essa simbologia aqui, você que está iniciando. Isso representa a simbologia da rede elétrica, que é um sinal alternado. Aí a gente representa por essa cobrinha aqui. Então, um circuito fechado é um circuito que transporta a corrente elétrica, né, até a minha lâmpada nesse exemplo. Para isso, foi necessário uma diferença de potencial. Outro ponto ainda faz parte dessa aula número 1, né? Parte 1, quadro de distribuição. Pô, mas o que é o quadro de distribuição? O quadro de distribuição é um equipamento elétrico destinado a receber a energia elétrica e fazer a distribuição da energia elétrica para um ou mais circuitos. Ou seja, o quadro de distribuição recebe a energia da sua concessionária, divide essa energia em circuitos, circuito de iluminação, circuito do chuveiro, circuito das tomadas da cozinha e assim sucessivamente. Isso é muito importante vocês terem esse conceito. Bom, outro conceito importante é sobre as cores dos condutores. Quando você vai fazer um reparo, né? Condutor de neutro, a cor dele, segundo a norma técnica para a instalação elétrica de baixa tensão, que é a NBR 5410, o condutor de neutro ele tem a cor azul clara. O condutor de terra ele tem a cor verde ou brasileirinho, que é o verde e amarelo. Ok? Os condutores das fases são diferentes do azul claro, do verde ou do verde e amarelo. Geralmente usa o vermelho. Você pode usar para a fase vermelho, preto, marrom, né? Cores mais intensas. Então, vermelho, preto, marrom, você pode usar no seu reparo ali para as cores das fases. Neutro, sempre azul claro. Terra, verde ou verde amarelo. Bom, para a gente finalizar essa primeira parte, vamos a uma pequena simbologia. Essa linha aqui no meio, onde eu vou estar tracejando aqui para vocês em vermelho, é o eletroduto. O que é um eletroduto? O eletroduto é uma mangueira corrugada ou uma tubulação metálica que vai transportar quem? Os cabos elétricos, ou seja, vai transportar os condutores. Então, o condutor de fase, qual a cor pode ser? Pode ser marrom, pode ser preto e vermelho. Está aqui eu representando em simbologia o condutor de fase. O condutor de neutro, qual é a cor dele? É azul. Eu represento ele assim, ó, dentro do eletroduto, olha, né? Um L de cabeça para baixo. E o condutor de terra, eu represento ele assim, olha. Ó, e o terra é verde e amarelo, é um Tzinho. O retorno, como que eu represento o retorno simples, um retorno só? É a metade da fase. E como que eu represento dois retornos paralelo? O paralelo lá do three-way que nós vamos ver na segunda aula, para você que vai fazer reparos. Então, é dois paralelos, ok? Então, pessoal, essa primeira aula foca nesses conceitos, com a primeira parte prática que vocês viram, e agora frisando esses conceitos. Foi utilizado nessa primeira aula de pequenos reparos a 5410 de 2004. Então, sempre fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica e vamos à segunda aula, que vocês vão ver na sequência. Serão 4 aulas para pequenos reparos.